Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre a mente de Cristo. Você já percebeu como duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e ter reações completamente diferentes? Uma explode, a outra mantém a paz. Uma fere, a outra cura. Uma divide e a outra reconcilia. O que será que está mudando aqui? Muitas vezes não é a situação, é a mente, a mentalidade que essas pessoas têm. A Bíblia diz que nós podemos ter a mente de Cristo, mas o que será que isso significa? Vamos para a palavra? Então, abra em 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora, vamos lá para o versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha isso. Então, na palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Você sente que você já tem a mente de Cristo? Eu não sinto que eu já tenho a mente de Cristo. E você? Então, vamos lá. Aqui, Paulo não está falando de QI. Ele não está falando de inteligência humana. Ele está trazendo um contraste sobre a sabedoria humana e a sabedoria de Cristo. O que envolve a sabedoria humana? Orgulho, status, reconhecimento. Tudo isso é sábio aos olhos humanos. E diante de Deus? O que será que é ser sábio a partir do que Deus nos ensina, do que a Bíblia diz? A sabedoria de Deus revelada pelo Espírito. Olha só que loucura o que é que essa sabedoria traz. A sabedoria de Deus traz humildade, serviço, obediência, ela traz cruz. E isso é uma loucura. Então a gente não está falando aqui da inteligência, da mente, da sabedoria, do que é natural, do que é humano. A gente está falando aqui de outra mente, de outro nível de mentalidade. Quando Paulo diz, temos a mente de Cristo, o que ele está dizendo? Pelo Espírito, Deus nos dá discernimento e visão espiritual para perceber o que o mundo não percebe. Então, a mente de Cristo é uma forma de perceber tudo ao nosso redor e de responder a isso. E responder segundo o Espírito Santo e não segundo a carne, segundo a nossa própria mentalidade. Entende a diferença? Bom, é como se você colocasse um óculos. Com ele, você tem o óculos da visão do reino. Sem ele, você vê embaçado, não consegue ver muito bem, não discerne as coisas de maneira adequada, segundo a mente de Cristo. Então, nós queremos utilizar os óculos do reino, certo? Agora nós vamos ler Filipenses 2, versículo 1 e 2. Aqui eu coloquei na linguagem NVI, ok? Então vamos lá. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Olha isso, gente. Um só Espírito, o mesmo modo de pensar, uma só mente. Isso é lindo. Isso é lindo, é incrível, é maravilhoso. E essa unidade só é possível em Deus. Agora nós vamos para Filipenses 2, versículo 5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. E Filipenses 6 a 8. Que apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós temos uma igreja muito amada, mas com alguns riscos, como o de vaidade, o de divisões, em que as pessoas estavam procurando reconhecer a sabedoria humana de homens e não embasando
tudo ali, o que acontecia, o que era visto e o foco inteiramente de Cristo, naquilo que foi ensinado pelo Senhor. Paulo ele nos ensina que a unidade não vem de ser legal, não tem nada a ver com ser legal, entende? Porque ser legal, ao longo prazo, não sustenta a unidade. A unidade vem de termos o mesmo comportamento de Cristo, que envolve o quê? Humildade, serviço e obediência. Se a nossa vida não está pautada nesse tripé, humildade, serviço e obediência, nós estamos muito distantes de ter a mente de Cristo, porque a nossa mente constrói os nossos comportamentos e reflete as nossas emoções. Então, a maneira como a gente pensa vai influenciar em como a gente sente e em como a gente age. A maneira como a gente age vai influenciar em como a gente pensa e em como a gente sente. E por assim vai, entende? Em primeiro lugar, a mente de Cristo é a humildade que serve. Ele não se coloca em primeiro lugar. Ele está ali não para aparecer, mas para servir, certo? O segundo ponto é um amor que considera o outro. Olha que bonito. Um amor que considera o outro. Aqui, essa mente, né, esse tópico da mente de Cristo, não considera e não vive centrado, voltado, focado para o eu. Então, aquilo que me satisfaz, aquilo que eu gosto, porque as coisas têm que ser da maneira que eu penso, entende? Tem que ser do modo que eu acho mais bonito. Isso é considerar a si só. A gente fala que é uma pessoa que está centrada no ego, em si mesma, naquilo que ela quer, no que ela gosta, e não em si, na adoração, no culto e no outro, no impacto que o nosso comportamento gera no outro. E o terceiro tópico é a obediência que permanece. E esse tópico aqui, gente, esse terceiro tópico é muito forte. O terceiro tópico, então, é a obediência que permanece, independente das consequências e até mesmo da dor que isso pode causar. Aqui a gente está falando da cruz, né? Então, mesmo que custe muito, existe uma obediência. Mesmo que o desejo de Cristo ali naquele momento, no jardim, né, fosse falar: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Então, obediência, mesmo quando custa muito, mesmo quando custa tudo. E, gente, eu quero ser muito realista aqui e dizer que a minha jornada sobre essas coisas está muito inicial. Você teria coragem? Você teria ousadia? Você teria fidelidade, a obediência de se entregar na cruz por pessoas terríveis? Porque a gente vê muito disso, né? Ah, eu morria e mataria pelo meu filho, né? Pela minha filha. Mas você faria isso por pessoas terríveis? Você faria por pessoas comuns, por pessoas que você nem conhece, não se relaciona? E é aqui que está o grande salto da diferença do Senhor Jesus. Então a gente consegue pensar: eu tenho que servir. E vou servir para não aparecer. O que a tua mão direita faz, a esquerda não veja. Tá, então tá bom, tá tranquilo, né? Isso aí dá para fazer. A gente consegue organizar e fazer. Um amor que considera o outro. Tudo bem, eu gosto mais que as coisas aconteçam de tal forma. Mas vamos dividir, então vamos começar a pôr o que o outro gosta também. Dá para ajeitar, entende? Mas quando chega na parte da obediência, não tem como você dar jeitinho por você. Ou você ora e pede essa mente de Cristo, essa obediência que vem do Espírito Santo. Você não vai conseguir pela tua própria força. Eu não vou conseguir pela minha própria força. Aqui não tem como fugir da presença do Senhor. Porque aqui, ou o Senhor está conosco e em nós, ou a gente não vai fazer. Entende? Tem uma ilustração aqui que ela é muito comum até, eu já vi várias vezes. Duas pessoas ali segurando o volante e dirigindo o carro. Vai dar certo? Não vai dar certo. Uma pessoa só precisa segurar o volante, controlar a marcha, controlar os pedais. Duas pessoas juntas ali fazendo a mesma coisa não vai dar certo. Quando a gente começa a dirigir, né, tem o pedal do instrutor ali, que ele consegue frear também. Mas a ideia aqui é que a mente de Cristo é quando nós saímos do volante e ele assume o controle. Então, quando nós saímos desse lugar do eu quero, o que eu penso é mais importante, eu que estou certo, eu que estou certa, mas eu estudo, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas a igreja de tal forma vai ficar mais bonita, vai ficar mais avivada, vai trazer mais gente, certo?
e o quanto que a gente está saindo do banco do motorista e dando espaço para que o Senhor fale conosco, para que o Espírito Santo que está aqui conosco em todo o tempo possa guiar as nossas decisões e o resultado delas. Agora a gente vai pensar sobre o tópico da influência da mente de Cristo. Então, uma mente comum, numa situação, ia perguntar quem está certo. Se uma mente comum iria perguntar humana, né, iria perguntar quem está certo, o que a mente de Cristo iria perguntar então? Quer chutar? Quer tentar? Eu acredito que a mente de Cristo iria perguntar: como eu honro a Deus e edifico essa pessoa? Olha isso, gente, que forte. Não é aqui uma briga para decidir quem está certo. É de que forma, dentro desse contexto, eu posso honrar a Deus e edificar essa pessoa, independente de estar certo, de ter razão na discussão, no contexto. Olha só, vamos lá para Efésios 4, 29. Efésios 4, versículo 29. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Olha só a importância, né? Então, Efésios 4, 29 se encaixa muito bem aqui. A importância da gente conseguir pensar que tudo que sai da nossa boca precisa ser útil, precisa edificar o outro. Se nós estamos ali nos colocando e falando em algo que não edifica, que não traz para perto, que não aproxima as pessoas de Deus, nós precisamos parar, dar um passo para trás e fazer a pergunta que Jesus faria. Então, de que forma eu posso honrar a Deus nessa situação e não a mim mesma e edificar essa pessoa nele, certo? Então, as palavras, elas são como sementes. Você pode plantar a semente de paz ou de guerra. E aqui, qual que vai ser a diferença de mentalidade? Eu quero plantar a semente a partir do que vai nascer depois. Então, se eu quero ter milho, eu vou plantar a semente de quê? De manga? Não. Se eu quero ter milho, eu vou plantar a semente de milho. Entende? Então, Cristo, ele planta sementes a partir do fruto dessa semente, do que vai vir depois. E nós precisamos ter esse raciocínio também. Nós precisamos saber que as nossas palavras são sementes e que a palavra, ela é jogada no vento, ela sai da nossa boca, ela traz para fora muito do que tem no nosso coração, mas ela vai gerar um resultado. E qual que vai ser então a influência? Se eu tenho uma mentalidade de Cristo, qual vai ser a influência dessa mentalidade em mim dentro de uma situação de pressão ou de conflito? E aí, pensa, o que você acha? Qual vai ser a diferença? Bom, sem a mente de Cristo, nós somos reativos, impulsivos, nós podemos entrar numa mentalidade de eu preciso vencer, eu preciso ganhar, eu vou derrubar essa pessoa e eu vou sair vencedora dessa discussão, vencedor dessa discussão, desse tema, desse contexto. Será que isso é a mente de Cristo? A mente de Cristo, ela vai se posicionar com firmeza, com seriedade, mas com mansidão. Porque lembra dos outros passos? Eu quero servir, mas dentro do que está na palavra. Eu quero edificar essa pessoa em amor, honrando a Cristo. Então, dentro do que está na palavra. E eu quero servir, me humilhar e conseguir entender ali de que forma que eu vou gerar um fruto para essa vida. Qual é a consequência da semente que eu estou plantando? O que vai vir depois? 1 Pedro 2, 21. Do 21 ao 23. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Vamos ler mais um. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Glória a Deus. Que lindo, né? Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Olha que coisa mais linda. Aqui é importante que a gente entenda que a mansidão não é passividade. A mansidão é domínio próprio, é um posicionamento claro, em que eu não estou buscando vencer o outro,
mas eu estou ali embasado a partir da palavra. E manso, sem debater, sem brigar, sem gerar confusão, porque eu estou interessada nos frutos que isso vai gerar, ok? E no âmbito espiritual, qual será que é a influência de ter a mente de Cristo? Vamos lá. Quando nós temos a mente de Cristo, nós automaticamente vamos carregar o fruto do Espírito. Então a gente pode citar aqui paz, clareza, misericórdia, verdade sem agressão, mansidão, vários itens que compõem o fruto do Espírito. Mas quando nós não estamos, alicerçados na mente de Cristo, não são esses frutos que nós vamos trazer à tona. E aí, aqui é muito importante, porque quando eu tenho a mente de Cristo, eu gero uma influência no ambiente onde for que você estiver inserida. Então, por exemplo, as pessoas, elas começam a te reconhecer como alguém diferente. As pessoas vão dizer, nossa, quando fulano chega, o clima muda. As coisas ficam mais calmas, mais tranquilas. Parece que a gente está num ambiente outro, totalmente diferente. Olha que incrível, né? E isso é possibilitado. E isso vem a partir dessa mentalidade nova, da mentalidade de Cristo. Então agora a gente precisa pensar. Então tá, entendi, compreendi, serviço, humildade, obediência, tudo bem, entendi. Mas como que eu vou fazer isso? Qual é o processo? Como que eu vou conseguir ficar mais parecida com ele? Então agora deixa eu pensar em algumas ferramentas para que você possa aplicar ao longo da semana. Então vamos lá. Para que você consiga construir a mente de Cristo, isso não vai acontecer só aos domingos na igreja, para quem vai ainda aos domingos, não é? Tem muita gente querendo construir diferença na própria vida, sem fazer diferença naquilo que ela se comporta na própria vida. Então, é fundamental uma renovação diária. Porque, gente, a construção da mente de Cristo não é um evento. Uhul, aceitei Jesus, fui lá na frente. Isso é só o começo. Você receber Jesus no seu coração e aceitá-lo na sua mente como Senhor e Salvador da sua vida é início, é começo. São etapas do primeiro passo. O batismo também é uma etapa do primeiro passo. A partir daí, você vai construir uma relação e hábitos que vão te formando dentro de um processo, de uma jornada de ter a mente de Cristo. E a palavra de Deus também diz que que nós precisamos conhecer e continuar conhecendo e progredindo em conhecer Deus. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, aplicação prática. Leia a palavra de Deus. Leia. Quando você estiver lendo, por exemplo, você pode começar pelos evangelhos, por Marcos. Quando você estiver lendo, se pergunte: o que é que Jesus valoriza aqui? Qual foi o destaque? Em que Jesus destacou aqui nesse lugar? Como que Jesus trata? Primeira pergunta que você vai precisar fazer para o texto. O que Jesus está valorizando aqui, nesse momento, nesse capítulo, nessa cena que ele está contando, que ele está vivendo, está sendo descrita aqui? Como que Jesus, segunda pergunta, como Jesus está tratando as pessoas? E o que ele está confrontando sem perder o amor? Obviamente a gente vai ver na maioria das vezes ali que ele confronta pecado. Então, qual é o pecado? Ele está confrontando arrependimento, ganância. O que é que ele está confrontando? Entende? E aí a gente vai conseguir perceber de que forma que ele confronta aquilo em amor. E é isso que nós vamos pegando como modelo e aprendendo a fazer igual. Então nós precisamos acessar a palavra para conseguir entender como fazer como ele fazia. Então, do mesmo jeito que você não toma banho uma vez, eu espero, por mês, nem por semana, a nossa mente ela não vai ser transformada se você encontra com a palavra de Deus uma vez por semana, uma vez por mês. Então é importante que você tenha esse encontro com a palavra de Deus, esse encontro de limpeza e de renovação diária. Então agora, a gente vai falar sobre o próximo tópico, uma ferramenta também, que é o filtro de Cristo. Então, antes de responder alguma coisa, você vai parar
Pensa ali uns 10 segundos e aí você se pergunta: isso que eu vou falar é verdadeiro? Isso que eu vou falar é necessário? Terceiro, isso que eu vou falar é no Espírito de Cristo? O que isso quer dizer? Isso que eu vou falar vai curar ou vai ferir? E, gente, isso vai mudar as suas conversas no trabalho, as suas conversas e respostas no WhatsApp, vai mudar o que você acessa na internet, vai mudar o teu comportamento na igreja, é para gerar impacto em tudo. Então, o orgulho é como gasolina no fogo, explode. A mente de Cristo é como água no incêndio. Ela apaga, ela calma, ela consegue liberar toda aquela energia e trazer de volta para o lugar certo. E mais uma ferramenta é ore por alinhamento. A gente acaba, e obviamente a gente pode orar e deve orar por isso, mas nós temos um hábito muito forte de orar por solução. Então, Deus, resolve tal coisa, resolve tal problema, me ajuda com nada. Começa a orar por alinhamento. Então, ora ao Senhor, Senhor, ajusta os meus pensamentos aos seus. Me dá os teus olhos para ver as pessoas. Me dá o teu coração para amar. E me dá a tua firmeza para obedecer. Será que se nós começarmos a fazer essa oração, Senhor, ajusta meus pensamentos aos teus. Senhor, me dá os teus olhos para olhar para as pessoas. Pai, me dá o teu coração para amar. Senhor, me dá a tua firmeza para obedecer. Será que uma oração dessas não vai gerar diferença na sua vida, na sua mente, na mentalidade que você tem? Então, a mente de Cristo é discernimento espiritual, conseguir identificar. Uma atitude de servo. Ela vai mudar a maneira como você influencia tudo e todos ao seu redor. Então, você vai se transformar em alguém que edifica, que constrói, não que destrói. E ela é formada pela palavra, pela presença do Espírito Santo e pela prática diária. Então, o desafio para vocês, prático aí pela próxima semana, é procure ler um capítulo por dia dos evangelhos. Escolha ali um evangelho que comece a ler e se pergunte o que Jesus faria e por quê ao longo do seu dia a dia. E tenha um ato intencional, decidido, de semelhança. Serve alguém sem buscar reconhecimento. Ajuda alguém sem aparecer. Então esses são os desafios para essa semana, para que você tenha uma mente mais parecida com a de Cristo e que isso gere influência nos ambientes que você está e que isso molde e leve pessoas a se aproximar mais de Deus.